Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu trouxe a dica de 2 filmes. Um deles já até ganhou episódio aqui no ano passado e o outro eu assisti esses dias. Esses 2 filmes estão no meu hall de favoritos e são sobre crianças espertas e também são produções francesas e ambos os filmes são roteirizados pela Céline Sciamma, por isso eu juntei os 2 aqui nesse episódio para falar deles. Pra quem não conhece a Céline, ela é uma diretora francesa, ela tem uns 45 anos e já tem uma carreira razoável. O primeiro longa-metragem dela é Lírios d'Água, de 2007. Ao todo são 5 longas, vários curtas, além de outros trabalhos como roteirista e outras funções. Talvez você conheça ela por causa de Retrato de uma Jovem em Chamas, que é uma obra-prima contemporânea, um dos filmes mais lindos que eu já vi, amplamente aclamado nas bolhas cinéfilas, e de fato é um filme excepcional. Dos dirigidos por ela, eu também assisti Lírios d'Água, né, que foi a estreia. Eu não amei, mas eu gostei bastante, achei bastante interessante. E o Pequena Mamãe, que eu vou falar dele aqui também, né, são esses 3 filmes dela que eu assisti. E falta eu ver Garotas, né, que é o Girlhood, e o Tomboy, que são 2 filmes que também vão lidar com o amadurecimento, que é um tema recorrente no trabalho dela. Onde ver esses filmes, se não me engano, acho que a maioria tá no Telecine. Garotas, eu sei que tá na MUBI. E Minha Vida de Abobrinha, que eu vou falar mais pra frente, que não é dirigido por ela, mas é roteirizado por ela, tá no Prime. Então, vamos que vamos. Pequena Mamãe estava no Prime, mas hoje está no HBO Max. Hoje eu considero a Céline uma das minhas diretoras favoritas e esse é o motivo dessa breve introdução, brevíssima. Quem sabe um dia eu faço um filme sobre ela, provavelmente quando eu ver esses 2 filmes que me faltam. Eu faço um episódio que nem o do Del Toro lá nos primórdios do podcast, que eu tinha assistido quase todos os filmes dele, né? Que ele tem bem mais, ele é mais velho que ela, né? Não tem nem como comparar uma carreira com outra porque não tem nada a ver. Mas ela é uma diretora que tá muito próxima de ganhar episódio solo. Mas vou falar aqui de filmes, vou começar por Pequena Mamãe. É um filme curtíssimo, ele tem menos de 1h30. Aliás, os 2 filmes que eu vou falar aqui hoje, eles têm essa duração bastante reduzida. E é incrível como que eles conseguem aproveitar o tempo. Eu acabo torcendo o nariz contra filmes muito longos, mas eu sei apreciar quando o tempo é necessário ou bem utilizado. Eu tô doida pra ver Assassinos da Lua das Flores, que é um filme de 3h30, sabe? Então quem sou eu pra criticar filmes longos? Mas eu também acho louvável quando o filme tem uma duração curta e ele sabe utilizar muito bem, assim, cada minuto pra contar a história. Fica com aquele gostinho de quero mais, mas ao mesmo tempo você fica pensando, cara, se tivesse 15 minutos a mais, talvez não tivesse a mesma eficiência que ele teve nesses minutos aí que ele teve. Então, né, a conclusão é, quando o filme é bom, a duração dele é a duração perfeita, independente de ser muito longo ou muito curto. Dei uma desviada do assunto, né? Mas voltando. Pequena Mamãe é um filme de 2021, ele teve um lançamento bem pequeno na pandemia, ele foi em um festival ou outro, e aqui no Brasil ele acabou chegando mais nos streamings. Primeiro no Prime Video, que foi onde eu assisti, depois ele foi pro HBO Max, que é onde está disponível agora. Ele tem o uso mais sutil, poético e sem nenhuma explicação lógica de viagem no tempo que eu já vi. E eu acho isso maravilhoso. A gente vai acompanhar a pequena Nelly, uma garota de uns 8, 9, 10 anos. Eu não sei ver a idade de criança, gente. É uma coisa que eu não sei fazer. Mas a Nelly, ela tá vivendo luto pela primeira vez. A avó dela, a mãe da mãe, faleceu. E ela vai com os pais passar o fim de semana na casa da avó, que os pais dela vão fazer aquele trabalho terrível, tristíssimo, que é desocupar a casa. E aí eles vão passando por várias coisas e tendo várias memórias, mas o foco aqui é mais a Nelly, a relação dela com os pais dela, a relação dela com as memórias e o que ela vai descobrindo nessa casa. Eventualmente, ela vai acabar brincando numa floresta que tem na parte de trás, né? Uma casa que não fica na cidade, né? Então tem um matagalzinho ali. A gente nunca sabe realmente a dimensão desse espaço, porque é muito o ponto de vista de uma criança. Então, às vezes, é apenas um matagal, mas nos olhos da criança, aquilo é uma floresta. E ela tá brincando lá até que uma hora ela encontra uma menina da idade dela. Uma menina muito parecida com ela. Depois eu fui pesquisar e as atrizes são irmãs, porque realmente é muito parecida.
E aí elas começam a brincar e passar o tempo juntas. E essa menina, ninguém mais, ninguém menos que eu, spoiler. Eu não acho que é spoiler falar quem é essa menina que ela encontra, mas eu entrei bastante em detalhes no episódio que eu fiz sobre o filme, que eu recomendo assistirem, ouvirem, né? Então aqui eu vou meter um pouco mais breve, né? Se você não sabe tanto sobre o que é esse filme, eu vou deixar esse pequeno mistério. Mas o filme não trata isso como um mistério. Nada no filme é exatamente um mistério. As coisas estão sempre às claras, as pessoas, os personagens estão sempre meio que cientes do que tá rolando. Porque não é isso que importa. Eu posso contar absolutamente tudo o que acontece nele. E não vai ser a mesma coisa que você assistir, porque ele é um filme de vibes, ele é um filme de sentimentos. Ele vai te despertar emoções e é esse o papel dele. Não é te contar uma história. Também é, ele tem uma história muito bonita. Mas principalmente ele vai contar essa história com várias coisas além da narrativa em si, sabe? Uma coisa em comum com os dois filmes que eu escolhi trazer aqui hoje é que são protagonizados por crianças que precisam lidar com o luto e com problemas da vida que talvez seja um pouquinho cedo para eles lidarem com algumas coisas, mas nunca perdendo a inocência. Os filmes nunca esquecem que estão lidando com crianças. Mas não é de um jeito motivador, não é de um jeito feel good, hollywoodiano, patronizador. É de um jeito meio francês, não sei explicar. É melancólico, existe uma tristeza, existe uma introspecção, mas nem por isso é algo ruim, ou é algo violento, ou é algo negativo, sabe? Existe uma alegria ali, mas também existe uma tristeza, e esses sentimentos, eles meio que vivem ali porque a vida é cheia disso, né? A gente tem muita alegria, mas a gente também tem muita tristeza, e o dia a dia é muito esses dois sentimentos misturados. E as crianças, elas não são bobas. A gente usa muito, a gente, né, quando eu quero dizer a sociedade, ou tipo, sei lá, Hollywood, mas usa muito a ingenuidade e o conceito dessa palavra como sinônimo de algo inferior ou algo bobo, algo que deixa de lado, alguém que é feito de bobo, coisas mais negativas. E aqui não é assim, é de fato, as crianças elas têm uma visão mais pura, por assim dizer, do mundo, até pela pouca vivência que elas têm, né? Daí vem o uso da palavra ingênua, mas elas são espertas. Elas entendem o mundo através de observação, elas aprendem com os erros, não repetem esses erros e fazem conexões lógicas das situações que vivem. Elas vão evoluindo, amadurecendo, mesmo que lentamente. E por isso eu acho que a parte infantil parece muito mais genuína, menos artificial, menos idealizada, talvez. Porque assim, eu não sou muito fã de filmes com crianças protagonistas, principalmente filmes que não são necessariamente infantis, com crianças protagonistas, porque eu tenho medo de cair em duas armadilhas que são muito comuns em vários filmes que eu já vi, e que eu vou falar muito por cima e vocês vão identificar outros vários filmes que vocês já viram, que são ser aquele negócio super idealizado, com pés provavelmente em raízes cristãs, onde as crianças são os seres de luz que transformam a vida de todos que tocam, e essa ingenuidade delas precisa ser preservada a todo custo, meio que criando um isolamento do mundo real e celebrando esse isolamento. E também tem a narrativa do sofrimento, do tipo, olha como o mundo tá condenado, olha essas crianças sofrendo, ou trabalhando, ou fazendo qualquer coisa que deveria ser o dever do adulto cuidador delas. Então, olhe como o mundo está de cabeça para baixo, porque isso está acontecendo. Esse clichê, essa narrativa eu não gosto muito porque é muito fácil cair num pornô de sofrimento, o choque pelo choque e usar truques baratos que apelam para o sentimentalismo para causarem essa emoção, e isso acaba mascarando fraquezas, seja do roteiro, seja da produção. Então, às vezes, um filme que ele não é tão bom em vários aspectos, ele acaba sendo bem avaliado porque ele apela para emoção, e as pessoas se emocionam, as pessoas choram, e aí elas acham que é um filme excelente. E tudo bem isso acontecer. Eu já tive várias discussões na época da Baleia por causa disso, né? Porque eu não acho a Baleia um filme bom. Eu acho um filme ok apenas.
mas muitas pessoas ficaram muito emocionadas e tal, e eu não acho que é uma coisa ruim o sentimento, assim, te cegar as fraquezas do filme. Eu não acho que é quando você gosta. Se você gosta de ser emocionado e o filme foi lá e te fez chorar e você gostou do filme por causa disso, ótimo, sabe? Eu já gostei muito de Cidade dos Anjos, por exemplo, porque ele me destruiu na época. Mas enfim, só que eu, às vezes, eu já vou pra esses filmes preparada pra esses truques, né, de fazer chorar. E quando eu consigo ver as engrenagens girando com muita força, eu fico irritada, porque eu sou bastante casca grossa. Eu choro muito fácil, mas eu choro muito fácil com coisas muito específicas. Com outras nem tanto. E quando eu consigo perceber, tipo, todo o trabalho pra arrancar lágrimas, eu fico, putz, não vai rolar, eu não vou chorar porque eu sou teimosa. Eu sou molenga com umas coisas, mas com outras eu sou bem teimosa. E quando eu percebo o que tá rolando, eu resolvo não chorar só de propósito. Mas enfim, essa sou eu. Cada um é cada um, né? Eu dei uma super devagada agora, né? Mas eu vou finalizar aqui essa parte de Pequena Mamãe. Falei muito rapidamente dele, mas aqui novamente é um filme que muita coisa pode ser spoiler, ao mesmo tempo que nada realmente é um spoiler se você não tem o contexto certo, se você não tá assistindo o filme, então eu vou meio que parar por aqui. Mas eu recomendo demais um filme, ele é um drama de amadurecimento, ele tem essa pitada do realismo mágico, da viagem no tempo que nunca é realmente explicada, mas não importa a explicação, porque não é esse o ponto do filme. Gosto muito desse filme e recomendo ele demais, ele tá disponível no HBO Max, só pra lembrar. O nosso segundo filme de hoje, né? Nosso segundo e último. Eu tô fazendo esses episódios com 2 filmes apenas. Não sei o que vocês estão achando dessa diminuição, mas é porque a vida tá corrida e nem sempre eu consigo fazer os roteiros que eu quero. E eu também não tô assistindo tanto filme quanto eu gostaria. Tô assistindo mais filmes do que nos últimos anos, com certeza. Mas não é exatamente o ritmo que eu gostaria pra estar fazendo um podcast com pautas mais frescas das coisas que eu assisto, mas enfim, isso não importa. Eu assisti esses dias Minha Vida de Abobrinha. Ele é um filme de 2018, que é dirigido pelo Cláudio Barras. É uma animação de stop motion e foi indicado ao Oscar de animação. E foi assim que ela chegou no meu radar, nessa época do lançamento. E só agora que eu fui ver. Olha só quantos anos de enrolação. A gente vai acompanhar nosso protagonista, que ele é apelidado de Abobrinha pela mãe, de um jeito não tão legal, mas ele acaba abraçando esse nome e transformando na identidade dele de um jeito bom. Isso é legal. Ele vem de um lar disfuncional e vai parar num orfanato depois que acontece um acidente e a mãe dele morre. Lá ele precisa entender as dinâmicas desse novo lugar, que tá cheio de criança lidando com coisas que elas não deveriam estar lidando, mas também são crianças e também querem brincar, então tem essa parte muito pesada do motivo pelo qual eles estão lá. Ao mesmo tempo que tem, tipo, traquinagens de criança. Tipo, ele chega e tem o cara lá que parece ser o mais velho, que é meio que o bully, que começa a aprontar com ele. E aí depois ele começa a ensinar como que funciona, uma coisa meio Mean Girls, assim. Tipo, olha como que funciona aqui as coisas, se você andar comigo você tá bem. Então tem essas coisas de criança, ao mesmo tempo que tem coisas muito sérias e em nenhum momento as crianças, elas são bobas. Elas querem ser crianças, elas querem brincar, mas elas também não estão alheias ao mundo ao redor. Elas prestam muita atenção nas coisas que acontecem em volta delas. Então é isso, não é um filme exatamente de muita história, por mais que ele tenha um arco muito claro, mas são vários eventos sobre essas crianças, sobre principalmente o Abobrinha, e tem a Camille, que é uma outra menina que chega pouco tempo depois, que ela tem uma história ainda mais trágica e tem um negócio de batalha judicial, de certa maneira, né? Que ela tem uma parenta que quer pegar a guarda dela, mas também é uma família disfuncional, então tem isso. E tem as crianças querendo ser crianças, elas indo numa excursão pra ver a neve, sabe? Numa festinha, então é tudo muito fofo, sabe? Porque tem muitas coisas horríveis acontecendo, mas elas estão lá querendo ser amadas, é meio que o ponto do filme isso. Mas aqui também fica aquele momento que eu lembro a todos que a animação não é um gênero, e não é um gênero infantil principalmente, mas sim uma mídia, um canal para você contar histórias e para você fazer cinema. Minha Vida de Abobrinha é fofo, é delicado, é de certa maneira puro, mas pode não ser uma boa para crianças muito novas. Os protagonistas, eles têm acho que 9 anos,
mas é falado muito claramente o porquê de cada criança que tá no orfanato. E não são histórias simples, não são histórias fáceis, são todas coisas terríveis. E tem também a curiosidade das crianças de saber de onde eles vêm, no sentido mais literal, por assim dizer, até porque uma das professoras está grávida. Então eles ficam debatendo entre eles de da onde vêm os nenéns e tal. E assim, eles não estão muito longe, sabe? Da verdade, eles usam um vocabulário bastante infantil. Algumas pessoas talvez achem que é um pouco impróprio, mas eu acho que são apenas franceses sendo franceses, né? Eu acho que é só essa diferença cultural entre a gente e os franceses ou os europeus, que talvez lidem com esse assunto talvez de uma maneira um pouco melhor que a gente aqui. Mas fica esses 2 avisos, né? Então, talvez para uma criança muito pequena, talvez uma criança com menos de 10 anos, não seja uma boa esse filme. E uma um pouco mais velha seja legal assistir junto, porque eu acho que tem discussões legais nesse filme. Ao mesmo tempo que ele é um espetáculo, ele é lindo, ele é muito lindo, sabe? Teve uma hora que eu comecei a chorar e eu não tava triste. E o filme fala isso, sabe? Tipo, nem sempre quando a gente chora a gente tá triste, às vezes a gente tá feliz e a gente tem vontade de chorar. E nossa, essa hora eu comecei a chorar copiosamente. Enfim, fica aí a recomendação. Minha Vida de Abobrinha tá disponível no Prime Video e também na MUBI. Esse foi o episódio, gente. Espero que tenham gostado. Espero que tenham sido recomendações legais pra vocês. Espero que gostem dos filmes também. E por hoje é só. Sigam a gente no Instagram, que é @filme.da.semana. Sempre tô postando coisas diferentes lá. Estamos entrando na reta final do ano. Então, fim de ano vai ter muita coisa. Principalmente a última semana e o começo de janeiro, né? Porque vai ter várias retrospectivas. Assim como vai ter aqui no podcast também. Estou começando a planejar meu conteúdo de retrospectiva, porque vão ser várias, porque eu estou vendo muitos filmes e eu estou com muitas metas esse ano. Então, vamos ver o que vai ser. Então, é isso. Se quiserem falar comigo também, não tem rede social. Tem um e-mail que é podcastfilmedasemana@gmail.com. Eu sempre tô de olho lá. E esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o meu trabalho, queira me pagar um cafezinho, essas coisas. Ficarei muito feliz. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.